paz do Senhor Jesus, meu querido e amados irmãos, aqui quem nos fala é o presbítero Benildo, nosso irmão em Cristo Jesus. A todos uma boa noite, àqueles que estão assistindo essa live neste momento. Nossos irmãos em Cristo Jesus, saúde com a paz do Senhor Jesus. Nossos demais ouvintes, eu cumprimento com uma boa noite em Cristo Jesus. Nesta noite, quero falar um pouco da palavra de Deus, falando de Jesus. É muito gratificante para nós. É uma honra muito grande para falar de Jesus nesta noite. E desde já, nossos irmãos que neste momento vai ouvir a palavra de Deus. É muito bom para nós, é uma honra muito grande aprender uns com os outros. Eu prego a palavra de Deus aos nossos ouvintes que nos assiste e nos dá atenção também. Não falo de outra coisa senão de Jesus. Neste momento, o conteúdo é pouco, mas é muito gratificante, é muito importante para nós ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Nós sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima e nós temos que, o máximo, a oportunidade que Deus nos dá é pregar sua palavra, não outro evangelho, não outro assunto, mas pregar a palavra de Deus. O nosso lema é esse, é falar de Jesus Cristo. Não tem outro assunto, certo? Que os nossos irmãos estão entendendo neste momento a mensagem que Deus ele sempre nos dá, a mensagem, que nesta noite ele vem nos direcionar, vem nos usar na palavra. 6.000 todo mês, só respondendo perguntas faria diferença para você? Eu quero esse nesse aplicativo momento essencial. falar para os nossos irmãos nesta hora. O conteúdo é pouco. Quero ler a mensagem que se encontra em Amós, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. A idolatria e a obstinação de Israel. Quero que os nossos irmãos prestem bastante atenção na palavra de Deus. E no início da mensagem, diz a palavra de Deus: Amós capítulo 4, versículo 1.
que diz: ouve esta palavra, vós, vaca de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprime aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Dai cá e bebamos. Aqui diz aqui: ouve esta palavra, vós vaca de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprime aos pobres, que esmagai os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Certo? Bebamos. Dai cá e bebamos. Eu quero falar um pouco o conteúdo é bem simples e curto dessa mensagem. Eu quero encerrar falando um pouco da palavra de Deus. Vê como eu comecei a falar lendo primeiro a mensagem. Primeiro eu li a mensagem que é na Escritura Sagrada. Aqui o profeta Amós, ele profetizou, Amós profetizou contra um sistema corrupto, tanto na esfera política quanto na religiosa. Ele profetizou, olha aqui, o profeta Amós, ele profetizou contra os corruptos na esfera política e tanto também religiosa. O profeta. Eu quero acrescentar aqui aos nossos amados, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que sobem em cima do púlpito, aprenda um pouco. Muitos se diz que já é aprendizado, muitos que dizem que já é bem formado, é intelectual, fala bonito, se expressa. Mas no início da sua pregação, que é a principal de uma pregação, de um pregador chegar, é abrir a Bíblia e ler o que ele vai pregar, dar o tema da pregação. Aqui o profeta Amós está falando que ele estava profetizando no tempo da corrupção, tanto da política e na esfera religiosa. Que mais nós temos falado, mais nós temos orientado, que a palavra de Deus é essencial, é a pedra fundamental, é ler que o pregador, porque nós estamos vendo em nosso dia hoje que o púlpito está igual a um cenário, que o pregador ele não lê a Bíblia, já vai cantando, já vai fazendo seu show, já desce, vai para o meio do salão. Depois que ele faz o show, ele volta que vai ler a Bíblia. Que negócio é esse?
Que negócio é esse? Um culto é com ordem e decência. Então, você que está pregando a palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus, você que vai no culto, sobe o púlpito, salve os irmãos, salve os ouvintes, cumprimenta todos e abre a Bíblia e leia. Aí depois, aí você vai pregar a palavra de Deus. Você prega a palavra de Deus. Certo? Então, uma coisa que nós estamos vendo acontecendo isso. E desde já agora eu já oriento. Porque o certo é esse. O pregador chega, abre a Bíblia, vamos lá, nossos irmãos abrir a Bíblia, vamos ler a mensagem. Mas não. Então, entrando no assunto, meu querido e amados, como eu li aqui, que o profeta Amós, ele profetizou, ele pregou a palavra de Deus contra um sistema político e na esfera religiosa. Amós, ele era um vaqueiro, ele cuidava de gados, ele cuidava de rebanhos, ele estava no meio da boiada, no meio junto com seus amigos, que era vaqueiro, era pastor de rebanho, de gado, e foi chamado por Deus para profetizar, para pregar a palavra dele. Aquele povo lá, aquele povo de Samaria, aquele povo de Baal, aquele povo que estava ali precisando se libertar. E foi preciso Deus usar Amós para levar sua mensagem aos corruptos. Abaixo está falando no sistema político. Em nossos dias hoje, nós estamos vendo a corrupção, a política, certo? E também na parte religiosa, na parte em que nós vivemos e nós estamos ali para desfazer. Se Deus nos chamou, é para nós combater a corrupção, a maldade, tanto na política como na parte religiosa, dentro da igreja. Dentro da igreja. Muitos hoje estão desfazendo das coisas de Deus. Estão fazendo com a sua própria consciência, com seu próprio saber, a sua própria natureza humana. E Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele vai tirar. Deus, ele vai tirar este povo que não deu crédito à sua palavra e não guarda os seus mandamentos. Deus, ele vai tirar todas essas pessoas que não estão obedecendo a palavra de Deus como Deus quer, não como o homem quer. Certo? Então, Deus, ele usa aquelas pessoas
para pregar, profetizar contra essa corrupção, contra essas coisas que estão acontecendo em nossos dias, chamado hoje. Então Amós, ele pregou contra esse sistema. E eu quero falar nesta noite aqui sobre no capítulo 4. Olha a configuração que Amós está falando aqui no capítulo 4. Ouve esta palavra. Ouve esta palavra. Vós, vaca de Bazã, que está no monte de Samaria. Sabe que Amós está se referindo, ele está falando vaca de Bazã, está se referindo às mulheres. Está se referindo àquelas mulheres. Ele está falando aqui que as mulheres, ele está chamando de vaca de Bazã. Mas hoje, nós não poderemos falar esta palavra no meio de um povo, na igreja, ou qualquer ponto que esteja pregando a palavra de Deus. Não pode usar esta palavra, vaca, chamar uma mulher, uma senhora de vaca. Por quê? Por causa dos processos. Por causa dos processos. Mas aí tem outros meios de falar. Tem outro modo de pregar para as mulheres. E Amós, ele estava fazendo essa configuração. As mulheres luxuosas, as mulheres ímpias, as mulheres vaidosas, as mulheres poderosas, as mulheres de ventre empenado, as mulheres que humilhava, as mulheres que esmagava, as mulheres que se achavam. Mas ela recebeu esta palavra. O profeta Amós chegou lá e falou: ouve esta palavra, vós, vaca de Bazã, que está no monte de Samaria. Estava no monte de Samaria. Morava em Samaria. E ele pregou para essas mulheres. Muitos falam que ele estava pregando para Israel, o povo de Israel. Mas lendo a palavra, dá de entender que Amós estava falando para as mulheres. Como vaca. Hoje ninguém pode pregar esta palavra por causa dos processos, por causa da justiça. Mas Amós pregou, porque ele pregou, profetizou contra o sistema corrupto, político. Se está falando da politicagem, sabemos que esta classe é uma classe muito poderosa e são pessoas muito ímpias,
pessoas muito voltadas para a sociedade de grande status. E nós sabemos aqui que as mulheres, ela era muito orgulhosa, muito vaidosa, muito poderosa, porque os seus senhores eram pessoas poderosas, reis, governantes, senadores, era rico, pessoas ricas, e as mulheres se achavam e humilhava as pessoas, humilhava os pobres, elas massacravam. E também Bazã era uma região muito fértil, aonde os gado, ele era bem tratado, bem gordo, tinha pasto, se alimentavam bem esses gado. Ele era uns gado bonito, uns gado lindos. Eram uns gado que as pessoas lá alimentavam eles bem, porque esta região, Bazã, era uma extensão de terra e tinha pasto para todo lado para alimentar os gado. Os gado era bem alimentado e valia muita fortuna um gado daquele, porque eram uns gado bonitos, tinha muita carne, era gordo. Bazã era uma região fértil, de propriedade, e ali eram os bacana que conviviam ali, era uma sociedade que morava ali naquela região, muito poderoso. E as mulheres de seus senhores ficavam nas suas casas, enquanto os maridos poderosos, ricos. Hoje nós vemos, no nosso dia, a discriminação com o pobre, com o necessitado. Tanto dentro de uma igreja, como fora da igreja. A sociedade, as pessoas ímpias. Amós, ele combateu essa corrupção, tanto dentro da parte religiosa, como na parte política. Política está dizendo em geral, um sistema muito poderoso. Quando se forma uma classe, um grupo de pessoas para discriminar, para maltratar o pobre, só porque ele anda relaxado, só porque ele anda mal vestido, roupa mal passada, e eles massacram, eles não dão atenção, eles não se cumprimentam, o pobre, a pessoa humilde, eles não se cumprimentam, não se comunicam, eles não dão atenção. E aqui, na palavra de Deus, fala: ouve esta palavra, vós vaca de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprime aos pobres, que esmaga os necessitados, e dizei aos vossos senhores, e ao vosso senhor, eres marido dela, dai cá e bebamos, quer dizer, traz o vinho, traz a água, tira dos pobres, tira dos necessitados, esmaga ele. E nós bens aqui saciamos, deixa eles para lá, não liga.
as mulheres dos seus senhores. Eram mulheres poderosas. Hoje nós vemos em nossos dias. Mas olha, a palavra de Deus aqui diz que o dia dela estava chegando. Deus não estava se agradando, não. Deus não estava se agradando o que ela estava fazendo. Como hoje, Deus não está se agradando, não. Tem muitas aí que parece que é o dono de tudo. É dono de tudo, parece. Dono da igreja. Quer mandar. Quer chama atenção no meio de outras pessoas para se aparecer. São pessoas como as vacas, outrora. São pessoas que se acham. Ah, meu marido é que administra toda a obra. Meu esposo manda em tudo aqui. E eu também vou ordenar. Eu também vou mandar. Eu vou esculachar também. Mas estava chegando a hora delas. O Senhor não estava se agradando. É por isso que ele mandou Amós, o profeta. Ele era um vaqueiro. Ele mesmo dizia que ele não quis ser um pregador, não quis ser um profeta. Mas o Senhor ordenou ele, porque o sistema estava demais. Todo mundo estava mandando ali, todo mundo estava desmaltratando os pobres, os humildes. Ah, se acham. Elas se achavam porque era da sociedade, uma região, Bazã era uma região muito fértil, rica. Os gados de lá era bem alimentado, bem tratado, bem bonito. E já dizia para os maridos, dai cá e bebamos. Para o marido tirar, certo? E elas festejando, bebendo, certo? Tirando dos pobres, tirando dos necessitados. Cuidado com o vento penado. Hoje em dia nós estamos vivendo uma discriminação. O povo de Deus era para ser bem unido. O povo de Deus era para ser unido. Eu estou falando isso aqui porque está baseado na palavra de Deus, em Amós, capítulo 4. Está entendendo? As mulheres, elas mandavam, dava ordem, ordenava, mas Deus não se agradava, não. Mandava até nos servos de Deus, desrespeitava os anciãos, humilhava os anciãos, os ungidos. Assim como tinha, nós vemos que os ofícios de Deus, os ofícios de Cristo, os ofícios de Cristo, que Jesus era o quê? Ele era um sacerdote, ele era um profeta e é rei. Assim no meio lá, tinha o servo de Deus, tinha a serva de Deus, mas
as mulheres de seus senhores, humilhavam. Humilhava aquela pessoa lá. Hoje nós vemos, eu tenho visto muito ao meu redor, mulheres chamando a atenção do irmão. Por quê? Porque se acha que o seu senhor é o dono dali. Mas não está sabendo que Deus não está se agradando, não. Porque o dia está chegando. O dia está chegando. Porque ali Deus mesmo estava falando que estava chegando o dia delas. Ela ia entrar por uma brecha. Ela ia sair por uma brecha. Ela ia ser levada ao cativo. Aquele povo ali, da corrupção, ia ser levado. Ia ser tirado da cidade. Porque Deus não estava se agradando. E Deus não se agrada das pessoas hoje também. Estou falando português. E eu creio que os irmãos, os ouvintes, que estão ouvindo essa live, estão entendendo o que eu estou falando. Não é que eu estou falando, é que Deus está direcionando. Deus está direcionando a sua palavra. Daqui vai para o YouTube essa mensagem, palavra de Deus. Então nós vemos que Deus não estava se agradando. Por que Deus, ele estava falando aqui que ia destruir aquela cidade, ia destruir os palácios, ia destruir o reinado. Amós, ele profetizou no tempo do rei Uzias e Jeroboão II. Um era de Judá, no sul, e outro era do norte, Israel. De Israel, rei de Israel, Jeroboão II. Ele combateu essa corrupção dentro desse sistema. Nós vemos. Deveria ter o respeito, a dignidade de elas tratarem os humildes com humildade, com comunidade. Esta é uma palavra. É muito importante para nós ouvir esta mensagem. Vós, mulheres, seja sábia, seja inteligente, seja uma educadora, tenha ética cristã, tenha uma ética. Procura a ética. Procura ser uma mulher virtuosa. Porque, assim como tem pregação para homem, tem pregação para as mulheres. Eu quero falar pessoas que não estão de acordo com a palavra, não estão guardando o estatuto, que é a palavra de Deus, que está na Escritura. E Deus, ele falou que tantas coisas que ele tirou até lá do Egito, falou até do povo aqui em Amós, ele fala que tirou aquele povo do Egito. Ele tirou como tição
brasa viva, no meio de Sodoma e Gomorra. Mas não procuraram obedecer a Deus. Continuaram. E Deus ia destruir. Deus ia queimar tudo. Palácio, reinado. Os moabitas ia ser destruído. Jesus está voltando. Quem não estiver se comportando, quem não estiver andando de acordo com a palavra de Deus, tanto na igreja, uma administração numa igreja, na vida política, na vida social, Jesus, ele vai cobrar. Jesus, ele vai cobrar. O respeito dentro, no meio do povo de Deus. O amor um para com os outros. Tem que acabar com essa discriminação pela cor, pela raça. Ele pode ser cafuço, ele pode ser preto, pode ser branco, ele pode ser qualquer que seja a pele do corpo dele. Tem que ter o amor. Não tem que discriminar, não. Nem pela roupa, nem pelo calçar, pelo vestir. Não tem que massacrar, não. Não tem que humilhar, não. Não tem que olhar pela aparência, que tem muitos que estão olhando pela aparência. Aquele povo lá, no Monte de Samaria, humilhava, porque eles estavam numa terra fértil, numa região, Bazã era uma região muito rica. Os gados de lá era muito poderoso, era bem tratado, alimentado, era gordo. Enquanto os outros lá, eles eram trocados por dinheiro, tiravam os sapatos, as sandálias deles, como hoje. As pessoas estão tirando tudo das pessoas, dos humildes das pessoas. Jesus não está se agradando, não. Jesus não está gostando. Deus não está gostando. É por isso que ele está próximo, ele já está vindo buscar seu povo. Porque o seu povo, os humildes. As bem-aventuranças, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças. Seja pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Se não ser pobre de espírito, se ficar com o nariz empenado, não tem reino do céu, não. Tem que se converter, tem que se batizar de novo nas águas, para morrer para o mundo. O que está faltando nessas pessoas é voltar para o batismo de novo, se batizar nas águas e descer as águas novamente, lá no Rio Jordão. Porque era assim que era. Aquele povo lá no monte de Samaria morava naquela região, naquela cidade lá de Bazã. E Amós falou: ouve esta palavra, vós vaca de Bazã, que está no monte de Samaria. Humilhai os pobres, humilhai, esmagai os necessitados, e dizei aos vossos senhores: dai cá e bebamos. Olha o luxo
Olha o luxo que eles faziam. Era bem luxuoso. Certo? Enquanto os pobres estavam precisando, estavam mendigando lá. Vendia as propriedades. Então, esta palavra aqui, está falando no seu coração, para aquelas pessoas que ainda não se converteram a Deus. Porque essas pessoas aqui que Amós estava falando, eram pessoas ímpias, pessoas que não davam atenção para a palavra de Deus, pessoas que ignoravam a palavra de Deus, que Deus tinha mostrado tanta coisa para esse povo, como hoje, como Deus ele mostrou a peste, a praga no Egito, lá no Egito, para tirar o povo dele. Eles viram tantas coisas acontecer. Os jovens, a palavra de Deus fala sobre os jovens, mas eles não se converteram, não guardaram seu estatuto, procuraram outro caminho, outros deuses, adorando outros deuses. Como hoje, Deus está mostrando tanta coisa hoje em nossos dias. É terremoto, é peste, é fome, é miséria, a corrupção política. A nação está um caos. O povo, ele chora, o povo clama. Deus mandou tanta praga para essa geração e eles não se convertem a Deus. Não se entregaram ainda para Deus totalmente. Vê essa última que teve aí, que fizeram outro cemitério. Tantas pessoas mortas, com convite, a praga que Deus mandou. E ainda essas pessoas não se civilizaram ainda. Não se entregaram para Deus. Eu estava comigo mesmo pensando, agora com esse convite, as pessoas vão tudo para a igreja, vão tudo se converter, mas não. As pessoas não estão nem aí. E Deus mandou, muitas pessoas viram o Covid-19, muitas perdas. E Deus mostrou que Ele não está se agradando deste povo, assim como foi Sodoma e Gomorra, assim como foi nos dias de Noé. Noé pregava, Noé anunciava o evangelho, e eles não queriam nada. Zombava de Noé, até que veio o dilúvio. Assim esse povo, Deus está dizendo aqui, certo? Em Amós, que diz aqui, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com cacho e a vosso descendente com anzol. Olha aí, ó, levarão com gancho e os vossos descendentes com anzol. Seria tirado com gancho. Elas seriam tiradas com gancho. E os seus descendentes, que são seus descendentes? São seus parentes, seus filhos, seu esposo, as suas raízes. Eles iam tirados com anzol, igual peixe pegado num anzol. Elas iam ser tirados. Os dias dela estavam contados. Como hoje, muitos estão contados os dias.
Vai chegar a hora. Isso aí eu estou falando para pessoas que estão nesse caminho errado e ainda não se converteram a Deus. Que ainda não aceitaram Jesus, não estão continuando no pecado. Que Deus está falando aqui, que eles não estavam guardando o estatuto. Como Deus ele queria que o seu povo de Israel, aquele povo lá, os moabitas lá, se convertesse. Então eles estavam zombando de Deus. E hoje as pessoas estão zombando. Você pode até não aceitar esta palavra que eu estou falando, que não é minha não. É Deus que está direcionando aqui. É Deus que está usando. É Deus que está falando. Porque eu estou lendo a palavra aqui. E você está acompanhando. E diz aqui, ó. Vosso descendente com anzol. E sairei pelas brechas umas por outra. E serei lançado para arma. E disse o Senhor. Olha lá. Uma por uma serei lançado. Está entendendo, meu querido e amado? Está entendendo a palavra de Deus? Você está entendendo? Certo? Que ele diz aqui, sairei pela brecha, uma após outra. Ela sairia pela brecha por onde os inimigos entravam. Elas seriam tiradas de lá, da cidade, e para esse lugar. Sairei para a brecha, uma após outra, e serei lançado para a diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, cada manhã trazeis vosso sacrifício, os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Então, os dias estavam chegando. E os dias estão chegando. Eu não estou falando aqui de outra coisa, senão da palavra de Deus, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vós tem que estar no caminho certo, no alinhamento. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que ser obediente. Não tem que ser acima daqueles que estão lá embaixo, não. Não tem que se... Porque tem aquilo, tem os bens, é poderoso, poderosa, mas não se exalte. Não fica soberbo, não, nem soberba, não. Tem que se humilhar. Tem que ser humilde. Tem que ser misericordioso. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, certo? Versículo 7, que fala sobre bem-aventurados misericordiosos, que acharão misericórdia. Não tem que ser exaltado nem exaltada, não. Se for misericordioso, acharão misericórdia. Então, tudo isso Deus nos mostrou que nós temos que não oprimir os pobres, não humilhar o seu irmão, o seu próximo. Respeitar. O profeta profetizou combatendo esse sistema, corrupção política e também religiosa. Porque Deus mandou ele era um vaqueiro,
Ele tomava conta de gado, certo? Rebanho. Mas aí Deus precisou dele para falar. Levou até o sistema. E Deus, ele usa quem ele quer, como quer. Pode ser quem for. Pode ser governo. Pode ser prefeito. Pode ser um parlamentar. Pode ser o rei. Mas quando Deus manda, tem que pregar. Tem que anunciar. A palavra de Deus, ele não mandou pregar só para pobre, não. Ele mandou para pregar para rico, para governadores, para prefeito, para presidente, para raça. Todo tipo, ele mandou pregar a palavra de Deus. Ele por todo mundo ia pregar e a toda criatura. Está incluído todo mundo. Não só pregar para pobre, não. Tem que chegar lá com eles lá e pregar a palavra de Deus. Porque Deus é que manda. Mesmo que a pessoa não sabe falar da palavra, mas Deus vai direcionar, Deus vai usar. Quem faz o mudo falar? Não é Deus? Quem faz o surdo? Não é Deus? Quem faz o cego ver? Não é Deus? Então Deus é que direciona, Deus está na direção. Então quero falar e deixar essa palavra. Quem está sendo mais do que o outro. Sim, que nós temos a nossa classe, nós temos também a nossa classe, né? Mas o povo de Deus é um povo humilde. O povo de Deus é unido. Lá no céu não vai ter desunião, não. Lá no céu não vai ter narizinho empenado, não. Se eu for pastor de uma igreja, pastorear uma igreja, a minha esposa é orientada. A esposa tem um cargo na igreja, tem uma demanda na igreja, mas também tem que tratar os irmãos com dignidade e respeito. Pode ser pobre, pode ser branco, pode ser mendigo, ele tem que tratar com respeito. Não é porque eu sou o pastor da igreja que... Não. A cabeça da igreja é Cristo, não sou eu. Eu sou o pó e cinza. Então, as mandonas tem que ter o respeito. Tem que ter respeito. Eu estou falando isso porque é um sistema dentro da igreja. É um sistema no político. Que eu já vi tantas pessoas sendo maltratadas ao meu redor. Pessoas de idade, pessoas que é uma pessoa bem sucedida, certo? Vem uma irmã, uma irmã dando ordem, que não é nem a função dele, é a função dela. Isso aí, Amós disse vaca. No tempo de Amós, ele falava sobre vaca de Bazã, que está no monte de Sião. Mas hoje nós não poderemos falar esta palavra para mulher nenhuma, por causa dos processos, por causa da indisciplina. É isso. Então, ouve esta palavra, vós vaca de Bazã, que estáis no monte de Samaria,
que oprime aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Tudo isso, aquelas mulheres lá, eram umas mulheres de luxo, era luxuosa, certo? Ela oprimia os pobres, mandava que o seu esposo trazesse vinho para elas saborearem, tirando dos pobres lá. Olha, vai lá, tira deles lá, tira o dinheiro dele, tira o vinho dele, tira a água dele, tira o sapato dele, troca ele por dinheiro. É assim que está acontecendo no nosso dia. Mas Deus fala aqui, na sua palavra em Amós, que os dias dela estavam chegando. Elas iam pela brecha. Os descendentes delas, certo? Os descendentes ia ser pego com um anzol, se tirado com um anzol. Jogar o anzol, joga no lago, você joga o anzol lá, se tiver o peixe, ele pega, o peixe é trazido no anzol, assim, ó. Certo? Olha aqui essa palavra, Deus fala. Olha essa palavra, essa configuração. Seria pego com um anzol. Já pensou? Deus, ele está às portas. Então ele está chegando. E as pessoas têm que se arrependerem. Ele já mostrou muitos sinais. Como ele fala aqui, que mostrou tantos sinais, certo? Sinais no Egito, jovens morrendo, sendo destruídos. Ele tirava do fogo, né, para as pessoas, para obedecer a ele, para servir a ele. Mas não, as pessoas não. Mas aí Deus diz, olha, está chegando. Uma por umas, seriam tirados da cidade. Então, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que foi gravada no seu coração. Você que ouviu, você que ouviu esta palavra. Mas esta palavra aqui são para pessoas ímpias. Pessoas ímpias. Pessoas que estavam desviadas do caminho de Deus. Pessoas que não ligavam. Certo? Pessoas corruptas. Pessoas que eram pessoas religiosas. Guardava tudo. Guardava tudo, mas não obedecia. Né? Não obedecia. Então são para pessoas que ímpias, pessoas que estão sem Jesus, desviaram do caminho de Deus, certo? Só queriam sair do Egito, se libertar de lá da mão de Faraó, certo? E para ir para a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, certo? Então eles só queriam ter uma terra prometida, mas não queriam de maneira nenhuma obedecer a Deus. Não queria se converter a Deus. Sempre estava ali se desviando. E Deus sempre dava oportunidade. E hoje Deus sempre está dando oportunidade para este povo de hoje. Deus está dando oportunidade. As pragas estão vindo aí. O convite, Deus, ele mostrou esse convite que teve aí. Muitas perdas. Certo? Então, é melhor correr para os braços do Senhor. É melhor ficar, certo? Aceitar Jesus, certo? E andar no caminho do Senhor, obedecendo. Que Deus abençoe nossos irmãos, nossos ouvintes, certo? Que ficou durante essa live, né? Que neste momento eu agradeço a todos, que Deus abençoe, que Deus venha guardar, venha proteger nossos irmãos, nossas irmãs, nossos jovens, que Deus venha curar aqueles que estão enfermos,
que estão doentes, que estão acamados. Tem muitos hoje que estão doentes, muitos hoje que pregavam a palavra de Deus, anunciavam, que estão acamados. Mas eu quero que Deus cure esses irmãos, dê saúde a esses irmãos, que Deus visite esses irmãos neste momento, que Deus entra no lar daqueles que estão ouvindo essa live neste momento. Se tiver alguém doente, que Deus cure, que Deus ponha suas mãos abençoadas para curar esta pessoa, curar este irmão, esta irmã, esse católico, esse ouvinte da palavra. Que Deus cure ele, que Deus liberte ele, que Deus transforme neste momento. É que eu peço de Deus nesta hora. Que Deus venha abençoar cada um, proteger, guardar, livrar todo o mal. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus.